Olá, alunos do 8º ano, estamos começando agora a nossa segunda videoaula do 4º bimestre. Continuando aí falando sobre globalização e outros assuntos, né? Agora a gente vai falar das organizações mundiais e a economia global como um todo. O fim da Guerra Fria marcou o início da chamada Nova Ordem Mundial, em que os fluxos de mercadorias, serviços e capitais tornaram-se mais intensos, maior circulação de mercadorias, serviços, capitais e também pessoas, né? Com a integração de países que eram socialistas ao mercado internacional. Então, o que era a antiga ordem mundial? Acabada a Segunda Guerra Mundial, a gente viu que teve a questão da Guerra Fria, quando a gente estudou na primeira videoaula capitalismo e socialismo. Então você tinha dois grandes blocos, o bloco socialista liderado pela União Soviética e o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. Com o fim da União Soviética, com a sua desintegração, vários países que faziam parte da União Soviética e outros países socialistas começam a se integrar a esse modelo capitalista de produção que se intensifica com o desenvolvimento tecnológico, maior circulação de mercadorias, serviços, capitais, pessoas, informações e etc. Que é o que nós chamamos hoje de globalização, apesar de vários autores colocar que a globalização começa lá nas grandes navegações no século XV. Então tem várias discussões aí para a gente fazer durante a nossa aula. A globalização atual fez as diferentes culturas interagirem, mas promoveu uma série de hábitos de consumo semelhantes. Bebidas e consumo em redes de fast food. Então assim, se por exemplo, Coca-Cola é uma bebida hoje mundial. Qualquer lugar do mundo que você vai encontrar Coca-Cola. Consumo das mesmas marcas, assistir os mesmos filmes, programas de televisão, usar os mesmos aplicativos no computador, vestir e se comportar socialmente da mesma maneira. O mundo nunca se viu tão próximo e parecido como podemos constatar nas diversas redes sociais da internet. Ou seja, você mantém contato com dezenas e milhares de pessoas ali o tempo todo. Então, nessa definição, globalização é um conjunto de transformações na economia do planeta que propiciou a ampliação dos fluxos de mercadorias e de capitais financeiros e uma integração social, política e cultural e de comunicação também entre os países através das inovações tecnológicas e a aceleração da difusão de informações. Então aqui só mostrando, o bipolar pós Segunda Guerra Mundial, a chamada Guerra Fria, concentração de poder em dois blocos, os Estados Unidos, o bloco capitalista, e a União Soviética, o bloco socialista. Essa nova ordem mundial nós chamamos de multipolaridade ou multipolar. Pós-1991, com o fim do bloco socialista, a desintegração da União Soviética, nova ordem mundial, três grandes polos de poder, os Estados Unidos, União Europeia e Japão, e outras zonas como China, Oriente Médio, Comunidade de Estados Independentes, da qual faz parte a Rússia, entre outros ali. Então, falar de multipolaridade também é falar de globalização atual. As duas coisas são interrelacionadas ali. Então, essa nova ordem mundial, a partir dos anos 90, de 1990 para cá, criou um contexto político com a emergência dos Estados Unidos como a grande potência econômica militar, mas outros países mantiveram e aumentaram a sua importância no cenário mundial, como, por exemplo, a Alemanha, liderando ali o bloco econômico da União Europeia, que a gente vai ver mais tarde, e o Japão como o principal polo econômico da Ásia, mas sem condições de se contrapor à influência dos Estados Unidos nas decisões de organizações internacionais. Esse fator contribuiu para a difusão do modo de vida estadunidense, sobretudo por intermédio do cinema, os filmes de Hollywood, que a gente tanto assiste, influenciando padrões de conduta em todo o território. Esse mapa é bem interessante, vai mostrar aqui Estados Unidos e toda a zona de influência dos Estados Unidos sobre todo o continente americano. Vai mostrar aqui a União Europeia, sua zona de influência pegando a Europa Oriental, Ocidental e grande parte do continente africano. Lembrando que os países do continente africano foram colônias de países europeus, então a Europa ainda mantém uma influência muito grande sobre o continente africano. Temos aqui a Rússia com uma certa influência em escala regional e o Japão com uma grande influência aqui em toda a região asiática. Então a gente tem aí com o crescimento da Índia e da China e além do reposicionamento da Rússia, depois do término da União Soviética. Com isso, o que a gente vai analisar? Como que essas transformações se deu no século XX? A partir da segunda metade do século XX, as grandes empresas industriais comerciais de prestação de serviço, como bancos, redes de hotéis, redes de restaurante, companhias de telecomunicações, começaram a instalar filiais em vários países, levando ao processo chamado de internacionalização do capital e da produção. Houve então expansão do capitalismo
né? A gente estudou as 3 fases do capitalismo: capitalismo comercial, capitalismo industrial e capitalismo financeiro. Houve uma expansão desse capitalismo financeiro, né? Levando a economia a se tornar amplamente globalizada, com o crescimento internacional dos países, expansão dos fluxos e aumento da inter-relação dos países, onde às vezes o termo mundialização é usado como sinônimo de globalização. São termos diferentes, você vai ver menos mundialização, né? A gente costuma usar mais globalização. Nas últimas décadas, o fluxo de mercadoria entre os países cresceu vertiginosamente, onde o valor total das exportações mundiais passou de 59 bilhões de dólares em 1948 para 17 trilhões de dólares em 2012, prazo aí de 70 anos aí no máximo, né? E as importações passaram de 62 bilhões de dólares em 1948 para 18 trilhões em 2012, né? Esse comércio se concentra entre os países da América do Norte, da Europa e alguns países asiáticos. Então aqui a gente tem intrarregional e interregional, né? Então América do Sul, principais continentes que a América do Sul faz troca: União Europeia, América do Norte, Ásia e África. Então aqui você tem uma ideia aí da comércio em dólares. Então aqui são bilhões de dólares aí de comércio, né? 3 trilhões aqui no América do Norte, Ásia e tal. Parece aí para vocês. Lembrando que o termo globalização, apesar de ser bastante usado atualmente, tem origem antiga, desde lá do século XV, quando começam as grandes navegações, e intensifica-se a partir da segunda revolução industrial, com o avanço tecnológico e com o desenvolvimento dos transportes, navios a vapor, ferrovias, depois os aviões, etc., culminando com o desenvolvimento tecnológico das redes de comunicação, né, internet atualmente. Apesar da gente falar só da ênfase de enfatizar a questão econômica da globalização, a globalização tem consequências sociais e culturais também, que a gente vai ver ao longo dessa aula e da próxima. Agora a gente vai falar das grandes corporações, as transnacionais. Atualmente, hoje, há grandes empresas que atuam ao redor do mundo, as chamadas transnacionais. Vocês podem confundir porque alguns livros vão chamar de multinacionais. Antigamente se falava de empresas multinacionais, só que da ideia de que a empresa tem donos em vários países diferentes. Então, o termo correto que a gente usa atualmente é transnacional. Então, o que é uma empresa transnacional? Aquela empresa que tem uma sede, geralmente um país com maior desenvolvimento, os países desenvolvidos, e filiais distribuídas por outros países, geralmente em países em desenvolvimento, emergentes, atuando em diversos ramos: montadoras de automóveis, petrolíferas, indústria de bebidas, empresas de fast food, roupas esportivas, etc. A instalação de filiais ocorre em países que oferecem vantagens que reduzem o custo de fabricação das mercadorias, como matérias-primas e mão de obra barata, sistemas fiscais favoráveis, ou seja, diminuição de impostos, né? Legislações trabalhistas ambientais moderadas ou inexistentes, impostos menores, mercados de consumidores em potencial e energia de baixo custo, em troca de geração de emprego e renda local, que é o que os países subdesenvolvidos procuram ao atrair essas empresas transnacionais de países desenvolvidos. No entanto, as decisões dessas empresas são tomadas na sede, e o direito dos trabalhadores dos países em geral são mais restritos que nos países mais ricos. A globalização do capital e da produção permitiu expandir e consolidar a influência das empresas transnacionais na economia global a partir da Segunda Guerra Mundial. Além dessas empresas, existem milhares de empresas com sede em outros países que concentram um poder capaz de influenciar governos nacionais e condicionar relações entre países, sendo cada vez mais difícil para os governos estabelecer regras para a atuação dessas empresas. Aí o que acontece? Duas características atuais do processo de transnacionalização das empresas transnacionais são a concorrência, né? Ou seja, as empresas competem entre si, e ao mesmo tempo a cooperação entre elas por meio de formação de trusts, holdings e cartéis. Então o que isso significa? Trust é a fusão e incorporação de empresas para dominar determinada oferta de produtos ou serviços. Hold é uma empresa criada para administrar diversas outras empresas, formando-se um grande grupo. O hold possui a maioria das ações do grupo. Cartel é a associação ou combinação entre empresas, em geral de um mesmo segmento, para garantir o controle da produção e dos preços. Cada empresa conserta sua administração independente. Então aí as 3 formas que as transnacionais principalmente se utilizam aí para controlar o mercado. Esse aqui vai dar ruim de vocês verem aqui, mas esse um mapa de empresas se mostra bem interessante. Se mostra a Nestlé, por exemplo, todos os produtos que fazem parte da Nestlé, né? A P&G, a Johnson & Johnson, Unilever, Kellogg's, Pepsi, Coca-Cola, um monte de empresas que a Coca-Cola é dona. Então mostrando aqui grandes grupos
controlam dezenas, milhares de marcas diferentes, aí quando você consome esses diferentes produtos, você acha que está consumindo produtos de diferentes empresas, quando na verdade elas pertencem a uma só empresa. Vamos falar agora de como que essa integração econômica a partir da globalização gera também diferentes crises para diferentes países. Com a crescente integração e dependência entre os países, uma recessão econômica, principalmente nas grandes potências políticas e econômicas, como Estados Unidos e países da União Europeia, faz o mundo inteiro sofrer as consequências, como a crise financeira dos Estados Unidos em 2008. Outra questão é a crise do desemprego, pois as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores exigem cada vez mais criatividade e qualificação, levando as empresas a quererem funcionários adaptados às novas tecnologias e introduzidos no processo de produção. As jornadas de trabalho e os salários estão mais flexíveis, pois a carga horária perde importância para a qualidade do trabalho e os pagamentos são efetuados de acordo com a produtividade de cada trabalhador. Aqui a gente tem um esquema mostrando a mundialização da produção, ou seja, uma empresa ela divide a sua produção em diferentes países, com uma transformação na produção, levando a uma integração cada vez maior, onde uma crise em determinado país desencadeia um processo de crise em diferentes países aí. Tá dando para ler alguma coisa aí? Não, né? Então vamos pular esse negócio aí. As atividades repetitivas exigem pouca ou nenhuma qualificação e estão sendo substituídas por máquinas ou robôs. Assim, as tarefas, os trabalhos exigem melhor formação e qualificação, levando os trabalhadores sem qualificação a ser prejudicados pelas inovações tecnológicas, causando desemprego no mundo todo, embora de modo diferente em cada local e grupo populacional. Mas a principal tendência é o aumento do desemprego entre os jovens, principalmente nos países em desenvolvimento e nos subdesenvolvidos, onde eles constituem uma proporção muito maior da força de trabalho que nos países desenvolvidos. Há outras causas que podem levar ao aumento do desemprego, podendo ser estruturais ou conjunturais. Então, o que é desemprego estrutural? É resultante da modernização das estruturas produtivas e do trabalho em função da mecanização e da automação dos processos produtivos, devido ao uso de máquinas e robôs nas linhas de produção, tornando indispensável o emprego de muitas pessoas, pois poucos funcionários podem operar várias máquinas ao mesmo tempo, eliminando vários postos de trabalho. O desenvolvimento e a utilização de serviços de autoatendimento também diminui o número de empregos, uma vez que os próprios consumidores exercem parte do trabalho. Já o desemprego conjuntural é provocado por uma situação temporária, quando o país enfrenta dificuldades econômicas, queda da produção industrial, agrícola, diminuição das vendas no comércio, prestação de serviços, etc. Assim, resulta na eliminação de muitos postos de trabalho e aumento do desemprego. Os postos de trabalho perdidos durante uma crise econômica tendem a ser recuperados com o fim da crise. Ou seja, quando você tem o término da crise, a economia volta a crescer, as indústrias voltam a vender, o comércio volta a vender e volta a contratar. E a economia voltando a crescer, as empresas contratam novamente, como eu acabei de falar agora. Então essa é a diferença entre desemprego estrutural e conjuntural. A gente tem um avanço do desemprego estrutural devido às inovações tecnológicas que vêm sendo implantadas nos processos de produção industrial e na automatização de serviços. E temos o desemprego conjuntural fruto ali de variações econômicas de países ou grupos de países ao longo das crises econômicas do capitalismo nas últimas décadas. Então, dependendo da situação aí, um país pode ser mais, todos os países são afetados pelo desemprego estrutural e alguns países são mais afetados pelo desemprego conjuntural do que outros países. Então aqui, por exemplo, vou mostrar percentual de emprego vulnerável. O que isso significa? Empregos vulneráveis são aqueles nos quais os trabalhadores estão sujeitos a elevados níveis de precariedade, com limitado acesso às proteções sociais e baixa perspectiva de melhoria dessas condições. Então são empregos, subempregos que pagam pouco, não têm muitos benefícios sociais, etc. Então são empregos vulneráveis. No sul da Ásia, na África subsaariana, são as regiões mais pobres do planeta, onde o emprego vulnerável, o percentual de emprego vulnerável é maior. Depois vem Sudeste do Pacífico e Pacífico, Então essas três regiões estão acima da média do mundo. Isso significa que de cada 100 trabalhadores, 42 têm um emprego considerado vulnerável, Um emprego que remunera pouco, não tem muitos benefícios sociais, como plano de saúde, entre outros benefícios sociais, e acaba sendo pessoas que são mais facilmente dispensáveis, Norte da África, América Latina, um pouco abaixo da média mundial. Leste da Ásia, África Central,
Ásia Central e Oeste, aí você vai reparar que Europa e América do Norte, onde concentra-se o maior número de países desenvolvidos, tem uma percentual de emprego vulnerável menor. Ou seja, quanto mais desenvolvido e mais industrializado é o país, menor é o percentual de emprego vulnerável. Quanto mais pobre, menos industrializado, países mais subdesenvolvidos, como o sul da Ásia e África subsaariana, maior é a percentual de empregos vulneráveis. Continuando sobre o nosso assunto, a reorganização mundial ocorrida após o fim da Guerra Fria deu origem a organizações econômicas em diferentes regiões do planeta, chamados blocos regionais. Então, o que são blocos regionais, blocos econômicos? São países que se reúnem para estabelecer relações de comércio privilegiadas entre si, aqueles países que fazem parte do bloco, promovendo uma integração econômica e monetária, facilitando a redução dos custos de produção e de transportes, através da redução ou eliminação das alíquotas de importação. O primeiro bloco econômico foi a Comunidade Econômica Europeia em 1957, logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Onde o objetivo ali era que os países que estavam destruídos pela Segunda Guerra Mundial se ajudassem a reorganizar suas economias, né? Promovendo uma maior integração entre eles. Mas a maioria dos blocos econômicos foi constituída depois da Guerra Fria, com a extinção dos blocos socialistas e capitalistas, aqueles dois grandes blocos da época bipolar que a gente já viu lá atrás. Os blocos regionais não representam plenamente os interesses de cada país integrante ou os interesses do conjunto da população dos países membros, dificultando em muitos casos a organização e a consolidação desses blocos devido a objeções à integração de alguns países. Aqui a gente pode ver alguns blocos econômicos. A gente tem o NAFTA, Acordo de Livre Tratado de Comércio da América do Norte, engloba Canadá, Estados Unidos e México. Então, NAFTA é um tipo de bloco econômico que a gente chama de livre comércio, ou seja, não há cobrança de impostos na venda e troca de produtos entre os países que fazem parte do bloco. Então, o México, quando vende um produto para os Estados Unidos, não paga nenhuma taxa de importação e exportação. Os Estados Unidos, quando vende para o México, a mesma coisa. E aí, com outros países, funciona diferente. A gente tem aqui o Mercosul, que é a Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil, Venezuela, que está meio que suspenso, Chile meio que faz parte, a Bolívia também e tal. É um bloco, o Mercosul, da qual faz parte o Brasil, é um bloco de livre comércio, né? E tem também um certo nível de integração entre os países ali. A gente tem Comunidade dos Estados Independentes, pega os países aqui da Ásia Central, mais a Rússia e alguns outros países. Né? A gente tem a Cooperação Econômica da Ásia Pacífico, fazem parte do NAFTA e países aqui do Pacífico do lado de lá. Na África a gente tem o Acordo de União de Comércio. Cadê? Eita. Puxo. Tá trocado aqui esse negócio aqui. Comunidade Andina tá de laranja. Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, que tá aqui da África, e a União Europeia, que é o bloco econômico com maior nível de integração. Tem uma moeda única para todos os países que fazem parte do bloco, o euro. Então tem uma integração econômica, monetária, social, a legislação ambiental abrange todos os países que fazem parte em grupo ali, então tem um avanço muito grande de integração aí. Tá joia? Encerramos a nossa segunda aula do quarto bimestre. Se inscreva no canal, dê o seu like lá, deixe o seu comentário que eu depois respondo. Até a terceira aula.